Olá, meus amigos, Deus abençoe todos vocês, que o Espírito Santo, o Espírito Consolador, venha consolar, confortar, animar, dar força, coragem, especialmente para aqueles que neste momento estão passando momentos difíceis, momentos atribulados, tribulações. Que você, minha amiga e meu caro amigo, seja fortalecido. Tudo passa. A Bíblia diz que tudo passa, tudo cessa, tudo. Mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. As tribulações fazem parte das lições, das aulas que o Espírito Santo pessoalmente nos dá para que nós venhamos crescer, amadurecer na fé. Você sabe que a tribulação não é para o mal. Todos os homens da fé, todos os heróis da fé, os homens de Deus, pode ler lá na Bíblia, todos eles tiveram seus momentos angustiosos, seus momentos difíceis, que ninguém gosta de passar. Ninguém gosta de passar. Eu lembro que quando eu estava na prisão, a Esté estava junto comigo, ela ficava lá o dia inteiro comigo. Eu preso e ela comigo. Então, um alto funcionário, em dado momento, um alto funcionário chegou para mim e disse assim, olha, ô bispo, aqui para nós, se eu quiser pode fugir, eu deixo você fugir. Eu finjo que não vi. Aí eu olhei para a Esté e falei com ela, eu vou embora então. Eu vou embora, eu vou fugir. Eu estava tão desesperado, tão aflito, tão angustiado, que eu disse, eu vou fugir. A Esté falou, não, Edi, não faça isso. Não faça isso. É isso que eles querem. Para depois te perseguir e te matarem. Essa foi a oferta do diabo para mim. E eu, naquele momento, achei uma boa ideia. Vou sair fora dessa tribulação, vou fugir dessa tribulação. É verdade. Eu vou dizer para você uma coisa. Na hora da tribulação, naquela perrenho mesmo, eu me acovardei mesmo, e me acovardo. Eu me acovardo. E Deus sabe que eu sou um covarde quando eu passo por momentos tenebrosos. Ele sabe que eu sou frágil. Mas ainda bem que eu tinha uma mulher sábia do meu lado que não me deixou fazer essa besteira. Você vê, amiga e amigo, era isso que o diabo queria, que eu fugisse e depois colocaria toda a polícia atrás de mim e quem me matasse ganhasse um prêmio. Era esse o projeto. Então eu tive que suportar aqueles momentos tenebrosos, difíceis. Não apenas aqueles, mas outros tantos momentos de tribulações, de humilhações, vergonha e etc. E tudo mais. Mas estou aqui. Estamos aqui. Estamos vencendo. Estamos vencendo. Por quê? Porque o Espírito Santo é conosco. Quando a gente tem o Espírito Santo, a gente tem o Consolador, o Confortador. Você pode verificar que todos os heróis da fé,
Inclusive, Davi, quando você lê os salmos de Davi, os salmos dele falam de dor, de tormento, de tribulação, de morte, desespero. Ele fala. Por quê? Porque Deus queria ensiná-lo a ser um homem de Deus, um exemplo para as futuras gerações. Então Deus quer, Ele permite as tribulações para a gente. Ele permitiu que Isaque, filho de Abraão, filho da promessa, ficasse cego nos seus últimos anos. E por que o fez cego? Foi Deus quem o fez cego, não foi o diabo, não, sabia? Foi Deus quem fez Isaque cego, porque se Isaque enxergasse direitinho, ele iria, obrigatoriamente, ele iria contrariar a vontade de Deus, porque ele teria que abençoar um dos filhos, Jacó ou Esaú. E é claro que ele era o queridinho dele era Esaú, então ele iria abençoar Esaú, e Deus não queria isso. Então Deus fê-lo cego para ungir a Davi. Foi enganado? Deus permitiu isso. Deus permitiu. Então as tribulações, minha amiga e meu amigo, que todos nós passamos, e eu não estou falando aqui de tribulação para tentar confortar vocês, eu quero apenas animá-los de que é necessário a gente ser atribulado. É necessário. Porque Deus sabe quem nós somos. Se tudo for bem em nossas vidas, se nós não tivermos problemas, nós vamos ser iguaizinhos os filhinhos de papai. Sabe aquele filhinho de papai? Tudo tem fácil na mão e cresce um monstro que se vira contra você? Não é assim? Só quem é filhinho ou quem foi ou é ainda filhinho de papai sabe o que é. Cresce sem experiência, sem amadurecer, sem amadurecimento. Cresce na saia, na barra da saia da mamãe e do papai. E não tem problema. Mas quando vem um probleminha, por menor que seja, aí então desmaia, derrete. Isso mesmo, derrete. Deus permite as tribulações. E graças a Deus pelas tribulações. Eu digo graças a Deus. Eu posso falar para vocês, graças a Deus pelas tribulações. Ninguém gosta. Eu não gostei das minhas tribulações. Eu quis fugir das minhas tribulações. Eu quis fugir, eu fui covarde, eu queria sair fora. E eu não tenho vergonha nenhuma de falar nisso, porque quando a gente se sente sufocado pelas circunstâncias, a gente quer fugir. A gente quer respirar, nem que seja um pouquinho só. E Deus, às vezes, permite que os seus servos, seus filhos, seu povo, sua família tenha tribulações para crescer, amadurecer a sua fé, para que a sua fé não fique fadada apenas a conquistas materiais, conquista. E você veja o testemunho dessa mulher, esposa de pastor, que nós postamos ontem. Você vê, ela conquistava pela fé. Então, quando vinha problema, então ela fugia, porque ela não tinha ainda o Espírito Santo. Ela tinha as bênçãos. Ela conquistava pela força as bênçãos, pela fé, pela coragem. Mas
não conquistava o abençoador. Por quê? Porque não queria abrir mão do seu eu. E isso só é possível quando a pessoa realmente é convencida pelo próprio Deus, na pessoa do Espírito Santo. Deixa eu falar com vocês aqui, porque o apóstolo Paulo, conduzido pelo Espírito Santo, diz palavras perfeitas para que nós coloquemos as nossas barbas de molho e possamos entender o que é ser de Deus. Ele diz aqui, capítulo 5 de Romanos. Capítulo 5 de Romanos, eu gosto muito desse texto. Ele diz assim: tendo sido, pois, justificados pela fé, significa que nós tornamos-nos justos, merecedores. Justo é merecedor. Justo é a pessoa que foi justificada. Mas por que ela foi justificada? Por causa da sua fé. Por causa da sua fé em quem? Naquele que morreu por ela, Jesus. Então, nós fomos justificados pela fé, não pelos nossos méritos, não pelas nossas obras, não pelas nossas caridades, não. Nós somos justificados diante de Deus, lavados, por causa da fé no Senhor Jesus Cristo. A entrega, coragem de se render a Ele, seguido dia após dia após dia. Então, tendo sido, pois, justificados pela fé, aí sim, nós temos paz com Deus. Somente quando, claro, você tem fé no Senhor Jesus de verdade, quer dizer, você crê na sua palavra e segue os seus princípios, então você é uma pessoa justificada. Por exemplo, é simples você entender isso. Você tem uma enfermidade, vai no médico, e o médico passa uma receita para você. E você crê naquele médico, você tem fé naquele médico, então você tem fé na receita que ele deu para você. Então você vai na farmácia, compra os remédios e começa a tomá-los de acordo com o que o médico mandou. Isso se chama fé. E a fé em Jesus é a mesma coisa. Você tem fé em Jesus, então você pega a palavra dele e coloca em prática. Obedece. Isso se chama fé. É óbvio que essa fé envolve coragem para você fazer aquilo que você não faria naturalmente, pela sua força, pela sua capacidade, você não faria. Então, essa fé é que faz a diferença, é que nos faz conhecer a Deus. É isso mesmo, ter experiências com Deus. Então, pela fé, nós temos paz com Deus. Através da fé, nós temos paz com Deus, porque Jesus nos perdoou. Uma vez perdoados, nós temos paz. Você foi perdoado de uma dívida, você tem paz. Você não pensa mais naquela dívida, não é assim? Pois é, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus é a nossa paz. Ele é a porta, através dele nós entramos na presença do Deus Pai e temos paz. Então, pelo qual, quer dizer, através de Jesus, pelo qual temos também entrada pela fé a esta graça, ao favor de Deus, favores imerecidos que nós recebemos, na qual estamos firmes. Quer dizer, a gente, quando nessa fé encontramos paz com Deus, por meio de Jesus, pela fé no Senhor Jesus, nós entramos na presença de Deus e temos paz com Deus. Jesus é o nosso advogado e garante,
Você está perdoado. Se eu perdoo, o meu Pai, que é o juiz dos juízes, perdoa também. É muito forte isso. Então, nós temos essa entrada pela fé a esta graça, a essa misericórdia, a este amor imerecido da nossa parte, na qual estamos firmes. Estamos firmes, seguros, não como uma folhinha que é jogada pelo vento de um lado para outro, não tem lugar certo. Não, a pessoa que tem essa fé, ela segura, ela sabe em quem tem crido. Ela sabe que Deus é o seu Pai e ela pode orar, Pai nosso que está nos céus, meu Pai que está nos céus. Ela pode fazer isso. Então estamos firmes e nos gloriamos. Essa é a nossa glória. Nos gloriamos na esperança da glória de Deus, e um dia estarmos na glória de Deus. Assim como Jesus recebeu toda a glória, nele nós estaremos, nessa glória. É isso aí, amiga e amigo. Nos gloriamos na esperança, na expectativa de um dia participarmos da glória de Deus. É o que Jesus fala na sua oração em João capítulo 17. Pai, a minha vontade é que aqueles que tu me deste estejam comigo e vejam a tua glória em mim, para que eles também venham ser glorificados. Quer dizer, nós em Jesus somos glorificados. Olha só que coisa magnífica. Mas isso é muito grande. Mas, ele diz, e não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações. Paulo, leva a mal, não. Nos gloriamos na tribulação. Eu queria fugir. Nas minhas tribulações eu fiquei desesperado. Eu queria fugir, eu não me gloriei, não. Em certa parte, sim, mas da outra parte, não. Porque quando nós somos atribulados com difamações, quando nós somos perseguidos, odiados, quando falam mal da gente, quando difamam o nosso nome, isso aí são tribulações. Mas nessas tribulações nós nos gloriamos. Eu me gloriava. Isso não fazia mal para mim. Quando a pessoa fala mal de mim, olha, quando as pessoas metem o pau em mim, pode meter o pau, pode falar que eu sou ladrão, que eu sou espertalhão, que eu me enriqueci às custas do pobre, pode falar o que quiser, pode chucar pedra que quiser, tijolo, pode fazer o que quiser. Nada vai me atingir. Nada, absolutamente nada. Pelo contrário, quando falam mal, quando me perseguem, quando me odeiam, enfim, eu fico alegre. Sabe por que eu fico alegre? Porque está aqui escrito. Nós não somente nos gloriamos na esperança da glória de Deus, mas também nos gloriamos nas tribulações, nesses problemas. Quando esses problemas não atingem a minha alma, não me inibem de levar o evangelho a outras criaturas, para mim é uma glória. Para mim é uma glória. Graças a Deus. Porque Jesus já profetizou isso. Ele disse, sereis atribulados, sereis odiados por causa do meu nome, sereis perseguidos por causa do meu nome. Quando te perseguirem numa cidade, fuja para outra.
Jesus nos ensinou a mantermos-nos firmes na fé. Isso é uma glória. Quando a gente é perseguido pela causa do Senhor Jesus, não é pela minha causa, não é pela causa da minha família, não é pela causa do meu nome. Meu nome. Um dia me perguntaram, bispo, como é que o senhor se acha diante da sociedade e tal? Eu falei, olha, presta atenção, meu caro, eu me acho como o pau de galinheiro no dia de manhã cedo. Sabe quando o pau de galinheiro tá? Você sabe que as galinhas ficam lá no galinheiro, no puleiro, e durante a noite defecam aos montes. Então eu sou como esse pau de galinheiro. Mas graças a Deus por isso. Aleluia. Graças a Deus. Eu gosto, eu amo quando perseguem e falam mal, e criticam, e jogam pedra. Nada disso me atinge. Pelo contrário, essas tribulações produzem para nós eterno peso de glória, porque lá na eternidade eu terei isso para apresentar para o meu Pai, e Ele sabe disso. Então, não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações. Se você é atribulada pelos seus pecados, se eu sou atribulado pelos meus pecados, aí não. Eu fiz coisa errada e estou sendo punido, estou colhendo os frutos. Isso não é tribulação. Eu estou colhendo o fruto daquilo que eu plantei. A Bíblia diz, tudo que o homem semear, isso também ceifará. Então, se eu cometo o pecado, eu vou pagar por aquilo. E não tem chororô. Não tem chororô. Jesus me perdoou. Sim, mas você vai colher os frutos. Ele perdoa, mas o que você plantou, você vai colher os frutos. Essa é a realidade, essa é a lei da vida. Ele perdoou, mas você vai colher os frutos daquele pecado. Davi foi perdoado, mas ele colheu os frutos do seu pecado até a morte. Ele gemeu, Davi gemeu. Por isso que você lê nos Salmos de Davi, e muita gente tem aquela comunhão com Davi, porque sofre como Davi exprime seus sofrimentos lá nos seus salmos. E Deus permitiu isso. E Deus permitiu e permite. Mas, quando você tem a sua paz com Deus, confiança em Deus, sua paz com Deus, você está fazendo a coisa que é certa, você está vivendo uma vida honesta, digna, você não tem com o que se envergonhar, e alguém fala, ou alguns jogam pedra em você, então isso é motivo de glória. Só quando se comete um pecado e colhe os frutos desse pecado, mesmo tendo sido perdoado, se convertido, se arrependido, eu me arrependi, Senhor, meu pai está aqui, a minha vida no altar, me perdoe, eu perdoo, meu filho, mas eu não posso evitar que você venha colher os frutos do que você plantou, você vai colher, é o que está escrito, né? De Deus não se zomba, tudo que o homem semear, isso também ceifará. Então, as tribulações, quando nós sofremos tribulações, passamos por tribulações, por sermos justos, corretos, por não termos nada a dever ao diabo, nós ficamos tranquilos, em paz, e deixa o barco rolar, deixa as pedras caírem, não vão atingir a gente,
porque a gente vai continuar em paz. Então, nós nos gloriamos quando passamos por tribulações sem ter cometido nenhum erro, deslize. Agora, se as tribulações, repito, vêm por ter cometido coisas erradas, então você tem que arcar com as consequências. É o que acontece muitas vezes. O pastor, a esposa, vem para nós mesmo, poxa, mas isso é injustiça. Mas, meu filho, você está colhendo o que você plantou. Eu não posso evitar isso. Se Davi, que era um homem segundo o coração de Deus, não evitou, imagine você. Não, você agora vai começar tudo do zero. Vai sim, é a disciplina, é a ordem. O reino de Deus é ordem, é disciplina, é justiça. Você já viu justiça sem disciplina? Você já viu isso? Não. Na Igreja Universal do Reino de Deus, há disciplina. E essa disciplina é para que outros venham se converter, porque se os outros vêm até nós desesperados e veem injustiças e sujeiras e pouca vergonha e não há providências, as pessoas não vão admitir nem sequer ouvir a nossa palavra. Então, amiga e amigo, vamos colocar os pingos nos is. Se a sua tribulação é por uma questão, problema de saúde, tribulação, você foi perseguida, você foi injustiçada de fato e de verdade. Mas olha, você que foi injustamente injustiçada, o apóstolo Paulo diz lá, e se a nossa injustiça for causa da justiça de Deus? Então as tribulações causam isso. Deus permite até que sejamos injustiçados, injustamente injustiçados. Eu estou duplicando a injustiça, para que os injustiçados venham ser eleitos, venham ser escolhidos. Olha só, ele foi injustiçado, mas ele permaneceu firme. Olha lá. Então ele é promovido, não é morrido, não. É promovido a passar para um nível de mais responsabilidade dentro da instituição. Então, a tribulação, quer dizer, a glória de Deus, nos gloriamos na esperança da glória de Deus. A glória de Deus, não a dos homens, a glória de Deus. Os homens buscam, quem não é convertido busca a glória do homem. Quem não é de Deus busca a glória do homem, mas quem é de Deus busca a glória de Deus. E não somente isso, nos gloriamos também nas tribulações, sabendo que a tribulação produz paciência. E eu posso falar isso para vocês, obrigatoriamente eu tenho aprendido a paciência, obrigatoriamente eu tenho aprendido a ter paciência. Até porque a idade vai avançando, a gente tem que ter esse mancol, é ou não é? A tribulação produz paciência. E a paciência, experiência. Quando a pessoa é paciente, ela é experiente. Você já viu casais, por exemplo, pessoas que casam com uma enorme diferença de idade? Às vezes, a moça é linda, maravilhosa. O rapaz, o Toninho saradão, cara saradão. Mas o Toninho saradão, ele tem o quê? 20 anos. E aquela moça linda, maravilhosa, tem 35 anos, por exemplo. Aí casam. No início é tudo maravilha. Mas com o tempo ela vai verificar que o Toninho saradão, ele fica lá com joguinho, na internet.
e ela fica sozinha em casa. Ela não tem atenção dele, porque ele está se divertindo na internet. Olha só. Aí depois ela assim, poxa, bispo, o meu marido, olha só. Vem cá, que idade tem seu marido? Quantos anos mais tu? Ele... Então, você casou com uma criança. Se você casou com uma criança, minha amiga, meu amigo, presta atenção. Você vai ter que ter paciência, vai cuidar, vai dar de mamar para aquela criança. Vai fazê-la primeiro se amadurecer, para que então você venha ter um marido de fato e de verdade. Ou uma esposa de fato e de verdade. Então, isso é importante, minha amiga. Deus nos deu sabedoria, inteligência. Tem que haver compatibilidade. Ah, bispo, mas eu já casei assim, e agora o que eu faço? Bom, agora você vai ter que cuidar, vai ter que criar o seu neném, não tenho dúvida, você vai criar a sua criança e vai ter que aguentar. Você vai ter que levar essa tribulação até a sua criança crescer e amadurecer. Puxa, mas não tem chororô. Você escolheu. Entendeu, minha amiga, meu amigo? Você está entendendo as tribulações? O que são tribulações? Há tribulações que vêm por você fazer a vontade de Deus. E o diabo vai perseguir, vai tentar bloquear você, porque você quer fazer a vontade de Deus. Mas quando você quer fazer a sua própria vontade, você tem que se preparar para enfrentar e carregar essa tribulação, não sei por quanto tempo. Mas o fato é que a tribulação produz paciência, experiência, e a experiência produz a esperança. A esperança. Lembra da fé, da esperança e do amor que Paulo fala em 1 Coríntios, capítulo 13. Se eu tiver fé para mandar a montanha sair de um lugar e ir para o outro, se eu profetizar e fazer coisas maravilhosas, etc., se eu não tiver amor, de nada disso adiantaria. Esse é outro assunto, mas vale a pena lembrar que o que sobra, o que vai permanecer, agora permanecem, porque tudo mais ficou para trás, mas permanecem a fé, a esperança e o amor. Porém, o maior deles é o amor. O que é o amor? É o Espírito Santo. A fé é o que nos faz alcançar a paz com Deus. A esperança mantém essa fé, essa confiança, essa convicção. E o amor, que é o Espírito Santo, ele que faz com que a gente permaneça até o fim. Amanhã estaremos de volta aqui falando sobre esse assunto e eu estou tentando levar você a esse conhecimento, essa informação, não para que você saiba apenas, mas que você venha praticá-la, venha colocar em prática, porque é a palavra de Deus. Você tem conhecimento, você tem discernimento, então você vai agir com a cabeça, com a inteligência, com uma fé inteligente, uma fé perspicaz. Que Deus abençoe a todos e até amanhã, em nome do Senhor Jesus. Eu queria lembrá-los que quarta-feira nós vamos, o Natal, nós vamos ter o partir do pão entre os irmãos. Vocês são todos convidados em todo o mundo. Deus abençoe e até amanhã, em nome de Jesus. Amém.